Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui do livro A Ditadura Derrotada. É o terceiro volume de uma série de 4 dessa edição aqui. Por que dessa edição? Porque o autor mudou de editora e na outra editora são 5 volumes, então foi acrescentado mais um. Nessa aqui são 4, então esse é o terceiro. E antes de falar o que eu achei, o que eu entendi do livro, né, qual o meu entendimento dessa obra aqui, eu gostaria de contextualizar. Então eu gostaria de dizer o que foi a ditadura militar, né? Então no dia 31 de março de 64, militares insurgiram-se contra o seu comandante em chefe, o então presidente João Goulart. Então tropas saíram dos quartéis, foram para as ruas, teve tropas de militares de Minas Gerais que foram para o Rio de Janeiro. O segundo ponto é que nessas obras que eu estou lendo aqui, uma vai complementando a outra. Então, de repente, o leitor leu a primeira, a segunda, a terceira obra, vai observar que ela parece não ter uma sequência linear. Então, ele volta. Então, por exemplo, eu estou no volume 3 e de repente ele fala de assuntos que não foram tão aprofundados no volume 1 ou 2, ou passaram bem superficialmente, né? Então são colocados aqui. Então parece que o leitor não sai muito do lugar, né? Na realidade não é isso, né? Essa obra aqui ela foi fruto de 222 horas de gravações, né, cedidas pela filha do general Geisel, e então resultou em várias conversas. E o autor do livro, ele talvez não tenha uma obra que aprofunde mais do que ele aqui, uma vez que tudo que foi colocado foi extraído dessas gravações. Então é uma obra assim fantástica, mas requer do leitor uma dedicação um pouco maior. Nada melhor do que um mapa para fazer isso. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Não é necessário que o leitor imprima, ele pode consultar inclusive em qualquer dispositivo móvel, né? Eu fiz um mapa aqui dos presidentes, desde o primeiro até a atual gestão, para poder entender melhor e auxiliar na leitura do livro, né? Esse livro aqui foi o que eu mais gostei até agora, falta o último, né? Porque ele fala do governo Geisel. Então eu, quando estava no ensino fundamental, foi o primeiro contato que eu tive com política, assim, conhecimento que eu ouvia falar, né? Aquilo ventilava, foi do presidente Geisel. Era uma época que era muito enaltecido o nacionalismo, né? Então tinha várias músicas, esse é um país que vai para frente, povo unido de grande valor, é um país que canta, trabalha e se agiganta, é o Brasil do nosso amor. Acredito que seja mais ou menos isso a letra. Então o nacionalismo estava muito presente, né? Existia uma sensação de pertencimento muito grande. O Geisel, a princípio, não queria ser presidente. Segundo ele mesmo, na falta de um nome, colocaram ele lá. Então ele já foi um pouco contrariado. Essa obra, como eu falei, ela vai e vem. Isso pode deixar o leitor um pouco confuso. Então vamos colocar aqui que o leitor está lendo e tal. O leitor aqui vai lendo a obra e de repente, em certo momento, Orlando, o irmão do presidente, falece. Então tá, né? Ele chorou bastante por conta daquela desavença que tinha tido com ele, né? De não colocá-lo no governo, mas mais à frente ele volta, né? Por isso que eu falo que a obra é um bate-papo e que o leitor tem que estar bem antenado assim para acabar não se perdendo, porque de repente ele fala: Orlando teve um pequeno acidente vascular enquanto fazia barba e caiu no banheiro e tal. Então ele fala no Orlando como se fosse no presente. Então aí o leitor pergunta assim: poxa, mas o Orlando não morreu, agora ele sofreu um problema de saúde, né? E o leitor vai indo, né? E sempre com essa vai e volta, né? Então ele cita novamente o Orlando aqui
Já na página 368 ele já cita de novo o irmão Orlando, que ia mandar ele, uma opção de mandar ele para a Embaixada de Lisboa. Então fala, poxa, mas o Orlando continua na história ainda, mais à frente ainda, na página 400, né? Ele fala novamente do seu irmão aqui, Orlando. Então você vê que ele não segue uma ordem linear, o livro, né? Não quer dizer que a obra não seja fantástica. Eu volto a dizer, exige do leitor uma atenção, né, para saber quando ele está falando do passado, do presente, passado recente. Então é muito interessante. A mesma coisa acontece com o Médici aqui. Então, de repente, quando ele fala do Médici, então de repente, quando ele já é presidente, ele coloca fatos do Médici aqui como atuais, como se o Médici fosse o presidente. Então o leitor fica um pouco aí. Então na página 300 ele fala, próximo da página 300 ele fala, e passando um pouco aqui, ó, só para ilustrar, né, na página quase um pouco adiante da página 300 ele volta a falar do Médici novamente, né? Então assim, é um vai e vem, né? Então o leitor tem que estar muito antenado com isso aí, né? Uma coisa interessante aqui que ele fala é que o Brasil, essa fase do Geisel coincidiu com uma fase que o Brasil estava economicamente muito bom, tinha um crescimento entre 47 a 55 de 122%. O Brasil estava no auge, o Brasil estava muito bem. Então tinha a população, de forma geral, pouco se importava com a política, né? Tem um caso muito legal também aqui, que numa eleição, por exemplo, do Senado para a Câmara, votaram num rinoceronte cacareco, lá um rinoceronte do zoológico. Então o povo se absteve de ir às urnas, né? O Brasil estava muito bem, havia muito emprego, então pouco importava, né? A economia estava indo bem. Então, vamos ler um trecho aqui, né? Como eu falei, o Geisel era muito reservado, raramente chamava ministros para conversa à noite lá no Planalto. Ele não encontrava com ninguém fora da agenda de forma alguma. Uma característica muito legal do Geisel, né? Que ele colocava aqui, né? A gente ouve muito falar de fake news, e nessa época aqui também tinha bastante. Isso ele coloca em várias partes aqui, né? Lógico que o fake news não era digital, era de forma impressa, né? Então colocou aqui, o próprio secretário de Segurança pedia à TV que transmitisse as notícias das formações paramilitares. Projetava panfletos para a central da guerra psicológica falando em nome do demônio vermelho, ou seja, contra o comunismo. Então tudo notícia falsa, né? Não tinha nada de comunismo, era só para deixar o povo temeroso e ser uma coisa totalmente... Outra coisa interessante aqui, num dos seus piores momentos, né, do fake news, né, da censura, proibiu por 4 dias que a imprensa de São Paulo noticiasse a existência de uma epidemia de meningite. Não queria que falasse da epidemia. Aí o leitor se olha, para e pensa, fala, gente, né? Estranho. Na metade do livro aqui também ele fala das várias ditaduras que teve na América do Sul. Então ele coloca de Bordaberry no Paraguai, Pinochet no Chile, Stroessner no Paraguai, Perón na Argentina, né? O Perón também coloca os fatos do Perón aqui, envolvido com um desvio de milhões de dólares, né? O Perón marido da Evita Perón. Então assim, são várias coisas que você fica até... O leitor vai ficar assim, falei, poxa, mas tudo isso aconteceu, né? E como eu já coloquei anteriormente em outro post, né? E o povo não achava ruim, como eu disse, como a economia estava boa, ficou tudo bem, estava tudo bem. A partir do momento que teve conflito no Iraque a respeito do petróleo, a economia começou a não ficar muito legal. Os preços começaram a aumentar, começou a faltar produtos, né? E a partir desse momento
que a economia não foi mais bem, começou a ter reflexos no governo Geisel, né? Haja vista o espaço que perdeu a Arena, né? Existiam dois partidos à época, a Arena e o MDB. A Arena era o partido do governo e quem era afiliado à Arena tinha que seguir uma lei de fidelidade partidária, não podia nem de forma alguma pensar diferente do governo. Isso até atrapalhou o governo depois, quando o MDB se fortaleceu, porque os membros da Arena não podiam discordar e fazer frente a esse avanço do MDB. Então, à época tinham dois partidos, o Arena e o MDB. Com a vitória do MDB para a Câmara e do Senado à época, nos anos 70, o governo, que era uma ditadura, se viu quase que isolado politicamente, né? Então, o Geisel deu um choque de realidade no país, não por conta que ele quis abrir a democracia. Isso foi um processo que foi acontecendo naturalmente, né? O povo parece que foi despertando. Aquelas mesmas pessoas que votaram no rinoceronte resolveram ir às urnas para a Câmara e para o Senado e eleger seus representantes. Então, de certa forma, foi no governo Geisel que teve uma maior abertura, mas não necessariamente foi por uma vontade própria dele, né? Tanto é que ele era a favor da continuidade do AI-5, né? Como eu disse logo no começo desse nosso bate-papo aqui, o Geisel ele não queria ser presidente e acabou sendo. Mas ele tem umas colocações aqui muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então ele coloca: acho que o exército deve ficar fora da política. Então vamos lá. Então o pensamento dele. Vejo que existe um novo e perigoso conceito de que membros do exército devem fidelidade principalmente ao chefe do executivo, ao governo, e não ao país e à Constituição. Interessante também esse pensamento, né? O exército, palavras do Geisel, o exército não pode ter partido político ou ser partido político. Então ele colocava isso em vários pontos do livro aqui, que o exército não deveria fazer parte do governo. Então o leitor vai observar aqui que parece que o tempo ele não avança, né? Então muitas coisas que todos nós, que o leitor vê hoje atualmente, ele vai ver reproduzido aqui nessa obra. Então é legal o leitor não ficar restrito somente, por exemplo, a essa coleção. Ele fazer um link com várias outras obras, né, para aumentar o entendimento sobre o que foi a ditadura militar no Brasil e os seus reflexos nos dias de hoje, né? Apesar que o leitor vai observar aqui e vai se perguntar, será que tem reflexo, né? Que parece que a história não avança, mas é muito interessante pesquisar mais. Eu particularmente pretendo estudar mais, ler mais outras obras sobre esse período do Brasil para ter um melhor entendimento, né? Mas acredito que eu tenha passado um pouquinho do que eu vi nessa obra aqui, gostei muito. Como eu disse, me recordo muito do período, né? Apesar de eu ser pequena na época, me recordo muito desse período aqui do Brasil. E é legal que a partir dessa obra aqui você vai avançando, né, para os presidentes mais contemporâneos, né? Então a leitura fica legal, que muitas das coisas que está escrito aqui, o leitor, que tem a mesma faixa etária que a minha, vai se recordar desses fatos narrados aqui. Então tá aí, agora é aguardar o quarto livro, ele já está até aqui. E vamos aí dando continuidade a esse estudo aí.